Para mim, a melhor decisão possível é uma decisão que envolve uma escolha permanente entre resultados e princípios. Isto é, eu tenho que ter um farol, um ponto ótimo a que quero chegar. E esse é o resultado. Mas ele tem que ser atingido de uma forma justa. Portanto, para o atingimento desse objetivo, eu tenho permanentemente que estar a medir centenas, dezenas, milhares de variáveis. Algumas são muito fáceis porque são, agora como se diz, linhas vermelhas, não é? Pronto, não ultrapassamos limites éticos e morais. Essas são as fáceis de tomar. Mas quando tenho que, no fundo, atingir uma espécie de uma soma teórica da satisfação máxima de todos os stakeholders envolvidos, e mesmo aí tem que ser por categorias, porque eles não têm os mesmos interesses, é um processo permanente de pensamento. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite e neste, que é o último episódio, antes de uma pausa para férias, recebo na cadeira do líder Martin Krupensky, Managing Partner da Sociedade de Advogados Moraes Leitão. Bem-vindo, Martim, é um gosto de recebê-lo. Obrigado, é um gosto estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Há líderes que chegam ao topo pelo conhecimento técnico, outros pela capacidade de inspirar pessoas. O convidado de hoje acredita que para liderar bem é preciso compreender primeiro a natureza humana. Martin Krupensky é Managing Partner da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, advogado de formação, percebeu cedo que o seu interesse ia muito além do direito. Estudou gestão, filosofia, psicoterapia, interessa-se por economia comportamental, matemática e física teórica e defende que um bom líder talvez ganhe mais em fazer psicoterapia do que um MBA. Depois de uma carreira dedicada à advocacia de negócios, tomou uma decisão pouco comum, deixou a prática jurídica para se dedicar à gestão. Hoje lidera uma organização com dezenas de profissionais, onde acredita que gerir é, acima de tudo, compreender pessoas, construir cultura e preparar a advocacia para um futuro profundamente transformado pela inteligência artificial. É sobre liderança, decisões difíceis, erros, ego e responsabilidade, esta conversa, mas acima de tudo sobre como pensa um líder que acredita que conhecer os outros começa sempre por nos conhecermos melhor a nós próprios. Martim, bem-vindo. Bem, cadeira do líder. Sabes tudo. Já quase tudo, quase tudo. Isto é muita pesquisa, falar com as pessoas certas. Imagine um SUV que abre novas perspectivas, diferente de tudo o que já viu, com tecnologia que transforma a experiência de condução em algo completamente novo. Um automóvel que evolui consigo, mais inteligente, mais seguro, melhor a cada atualização, com uma autonomia que lhe dá a liberdade de avançar sempre que quiser, sem compromissos, para chegar à reunião de trabalho ou partir à descoberta do mundo, com a ambição de quem lidera. Este é o novo Volvo EX60, um automóvel elétrico que é simplesmente um automóvel, mas também uma nova experiência de mobilidade. Volvo for Life. Martim, há uma frase tua, numa outra entrevista até que deste recentemente a um podcast similar a este, que me ficou muito na cabeça. Dizes que és ateu, mas que carregas uma culpa católica que te obriga a colocar sempre o dever acima de tudo. É herança familiar, esta servidão, chamemos-lhe assim, ao dever, ou é algo que desenvolveste ao longo deste caminho? Não, zero. Eu creio que é uma herança cultural do país, ou é um problema psicanalizável meu. O meu pai era ateu, a minha mãe era vagamente católica, vagamente crente, mas nem sequer frequentava a igreja. Portanto,
realmente não sei muito bem e penso muito sobre isso, aliás, como tudo. Pensas muito, és um pensador. Penso muito sobre as origens dessa sensação, mas de facto tenho-a, e sobretudo quando está em causa um dever fiduciário, como é este dever de gestão, de facto para mim vai tudo à frente em função do interesse da instituição. A tua família valorizava Tudo à mais, frente, só seja, claro. A tua família valorizava mais o sucesso, o esforço ou a curiosidade? Não sei muito bem, mas é verdade, porque eu sempre fui um ótimo aluno de tudo, nunca fiz um grande esforço para o ser, portanto, acho que achavam mais ou menos uma coisa natural. Fazia parte do meu caderno de encargos de ser filho, não é? Essa responsabilidade que te é muito vincada ajudou-te, Martim, a chegar onde chegaste, ou também te roubou, sentes que te roubou algumas coisas na vida? Não me roubou nada, antes pelo contrário, levou-me a fazer muitos disparates na vida. Podemos falar disso mais tarde. Sim. Nós gostamos sempre de falar dos disparates da vida. Mas que também são pedagógicos, não é? São formativos, porque fizeram-me, entre muitas outras coisas, ganhar uma tolerância enorme ao erro, uma compreensão enorme dos outros. É muito difícil eu não tenho ninguém com quem esteja zangado. Deve haver pessoas que estão zangadas comigo, mas não tenho ninguém que eu esteja zangado ou não gosto, porque percebo sempre que as pessoas erram, as qualidades vêm com os defeitos, não é possível fazer cherry picking das características das pessoas, portanto, mas não, eu diria que teve um bocado o efeito contrário. Eu fui muito certinho até uma determinada idade e depois fiz os disparates. É mais saudável fazer o contrário, não é? Até que idade é que foste o certinho e quando é que começaste a fazer os disparates? Quer dizer, depende do grau de disparate que estivemos a falar. Os grandes disparates. Talvez muito tarde, já quando, enfim, não diria que é a idade adulta de um homem, mas para aí aos 30 anos. É que começaram os disparates. Pelo menos os grandes disparates. Martim, quando ouvimos falar de ti, encontramos um advogado, um gestor, um filósofo, alguém que estudou psicoterapia e que tem interesse por um número infindável de matérias, entre elas a matemática e a física teórica. Quem é, afinal, o Martim Krupensky? No meio disto tudo. É isso tudo, ou seja, eu tenho um certo ódio, entre aspas, claro, à especialização. É evidente que é necessária e tem muitas vantagens, mas cerceia muito a compreensão do mundo e, portanto, cerceia muito o processo de tomada de decisão. Vais a um ortopedista e ele vai-te encontrar um problema ortopédico, vais a um fiscalista, vai-te encontrar um problema fiscal, em média, claro, não estou isto é sempre tudo de médias. Quem me conhece sabe que eu falo sempre por médias e por distribuições de médias estatísticas. E portanto sou um bocado tudo isso. Se queres que diga, eu fui para direito pela razão mais idiota que conheço, que alguma vez alguém foi para alguma disciplina, para algum curso. Eu era bom aluno a tudo, mas comecei a ver muito mal na terceira classe, agora terceiro ano, não é? Mas tinha vergonha, era pequenino, não queria usar óculos, então comecei a arranjar todos os estratagemas possíveis para continuar a ser bom aluno, sem usar óculos, coisa que aliás fiz, só aos 16 anos é que perceberam que eu via mal e já pude usar lentes. E na verdade o esforço
menor nestas condições era a área de humanidades. E, portanto, como eu era bom a tudo e não sabia o que havia de escolher, escolhi aquela. Aquela que era mais confortável sem ter que usar óculos. Mas dentro da área de humanidades, enfim, eu escolhi direito e depois acabei por tirar filosofia, como sabes. Martim, há um fio condutor entre todas estas tuas paixões, chamemos-lhe assim, ou são coisas independentes? Não, há um fio condutor, há dois fios condutores evidentes. Para mim, um deles é que a história da civilização avança culturalmente por paradigmas e, portanto, as coisas que estão a acontecer nas várias áreas estão a acontecer relacionalmente, não estão a acontecer independentes umas das outras e, portanto, é muito importante perceber coisas de todas as áreas. Eu quando ouço dizer que uma pessoa é muito culta e depois não sabe nada de ciências, eu digo, não é muito culta, então não, lamento, não. Tu só percebendo um bocadinho de cada área, ou um bom bocado de cada área, enfim, tanto quanto o tempo o permita, é que se consegue de facto compreender porque é que as coisas estão a evoluir e como é que as coisas estão a evoluir. Portanto, não acho possível, sem um conhecimento generalizado, tomar boas decisões. Até porque as decisões são sempre multifatoriais. Sim. Os fatores vêm de todo o lado, surgem, aparecem de todo o lado, os inputs são gigantescos, e hoje, a decisão então é um output. É claro que é impossível ter acesso aos inputs todos, é um ideal, mas quanto Sim. mais áreas dominarmos, melhor. Não é? A outra é de facto mais o meu fascínio pelos fenómenos da consciência humana, que envolvem um bocado estas áreas todas, e que um dia, enfim, se eu após 80 talvez posso tirar um doutoramento sobre neurociência ou qualquer coisa, porque de facto um dos grandes mistérios, podia falar de outros, mas um dos grandes mistérios, e agora até muito na moda por causa da inteligência artificial, é a consciência humana, não é? Não tanto perceber o funcionamento desde que há o trigger cerebral até à ação, esse já está mais ou menos compreendido através das ressonâncias magnéticas, etc. E de muito estudo. Mas perceber o trigger do trigger, não é? A causa da causa. Dizes que gostarias de construir uma espécie de teoria unificada, não é? Da consciência humana. O que é que procuras verdadeiramente responder? Nada de especial. Como sou ateu, não tenho uma causa para as causas, para a causa das causas, e acho um tema fascinante. Portanto, todos os temas, seja o Big Bang, seja isto que estamos a falar, todos os temas em que nós conseguimos ir até 1/1000 centímetro antes da causa que explotou aquele efeito, e depois conseguimos explicar tudo com grande naturalidade, intriga-me e quero estudar mais, saber mais. O que é que se aprende, Martim, em filosofia que nunca se encontra nos livros de gestão? Se aprende-se tudo. Aliás, a filosofia durante muito tempo cobria praticamente todas as áreas, não é? E depende também de que ramo da filosofia é que estamos a falar, não é? Eu fui mudando. Comecei por me interessar muito por filosofia anglo-saxónica, e ainda gosto de filosofia analítica, etc. Lógica formal. Depois, talvez com o amadurecimento, fui passando mais para estudo de matérias existencialistas, ontológicas, que também não são independentes. Sim. No fundo, há muitas filosofias. Agora, uma coisa posso garantir: se pensarmos
a nível lógico, a estrutura formal do pensamento é fundamental para construir um processo decisório. A nível mais existencialista, digamos, a questão vivencial também é fundamental para construir um processo decisório, porque um líder tem que sofrer um bocado para tomar uma decisão, designadamente para ter mais convicção de que ela está certa. As decisões, sobretudo as difíceis, para mim, claro, não é tudo o que eu digo, para mim, têm que ser sofridas, porque significa que foram mais pensadas e mesmo assim foram tomadas. Quais são as decisões no teu cotidiano como gestor que mais te inquietam? Que são mais sofridas, essas de que falas, mais sofridas? O que é que te causa mais dor de cabeça, que te toma mais os pensamentos, que te tira o sono à noite? São as que, por um bem maior, ou seja, pelo bem da instituição, obrigam a tomar decisões que individualmente são danosas para as pessoas. É um bocadinho aquela metáfora bem, não vou usar nomes, mas não é, de despedir 10% das pessoas para salvar uma empresa. Às vezes é preciso ser um bocadinho sociopata com empatia. Isto parece contraditório, mas não é, para tomar boas decisões, porque de facto no imediato a decisão boa parece sempre a de poupar o sacrifício. Mas no curto, no médio e longo prazo pode não ser assim, não é? Pode não ser assim, ou pode causar muito mais dor e sofrimento. Portanto, é muito difícil. Essa parte é muito difícil. Hoje és managing partner de uma das maiores sociedades de advogados. Qual foi a decisão da tua vida que mais contribuiu para chegar a este patamar? O acaso. Sinceramente, as coisas foram acontecendo. Nunca planeei, nem nunca foi o meu objetivo. Aliás, eu tenho um percurso completamente atípico também na chegada a managing partner. Eu não era sequer sócio da Moraes Leitão quando foste nomeado. Fui eleito no managing partner. As coisas foram acontecendo, tive algum mérito, muita sorte. O acaso explica muita coisa. Deixa-me continuar ainda neste tema e neste teu percurso na Moraes Leitão. Qual foi a aposta mais arriscada que tu fizeste na tua carreira? Eu sei que a determinada altura tu sais da sociedade, portanto no início, não é? Portanto tu entras na Moraes Leitão, depois sais. Essa foi a aposta mais arriscada da tua carreira ou não? Como foi. Advogado, essa saída, essa decisão de sair. Porquê é que decides sair nessa altura? Foi. Porque eu não cheguei bem a sair porque, de facto, sobretudo o Nuno Galvão Teles, mas também outras pessoas muito importantes, a Leonor Boto, que já não está entre nós, acabaram por convencer-me a mudar de funções lá. E foram, por isso é que eu falo, às vezes o acaso, se tivesse outro tipo de líderes naquela altura, se calhar não estava lá. Não tinha acontecido. Mas sim, decidi e comuniquei a saída porque queria ter mais tempo e porque estava completamente saturado do direito, pelo menos do direito que eu fazia. Sentia-me, olha, um bocadinho como agora na inteligência artificial, que eu já conseguia negociar um contrato comigo mesmo. Já se antecipava quase o que é que vinha do lado de lá, depois a resposta, mais valia fazer toda a ideia, entregar o contrato feito. Estou a ironizar e a metaforizar, sobretudo, desculpem, malta de corporate, não é era o que eu sentia. Não, já me sentia estagnado. Sentias que existia demasiada previsibilidade nos teus dias, por exemplo? Sim. E isso é uma coisa também que te incomoda ou não? Sim, previsibilidade, e como digo, e já não é que há lá advogados 100 vezes melhores do que eu, mas já tinha aprendido aquilo que me interessava daquela área. O resto seria utilidade marginal. Ok.
E, portanto, queria fazer uma coisa completamente diferente para aprender uma coisa completamente diferente. E nessa altura foste fazer o quê? Nessa altura tive a enorme sorte de a sociedade também estava cada vez a profissionalizar-se mais, muito por mérito do Nuno Galvão Teles, nosso atual chairman, e ele, outros membros do CA e a Leonor Boto, que na altura era diretora-geral, desafiaram-me para ser diretor de recursos humanos. E disse: eu não percebo nada disso, mas não, está bem, mas vais safar, não te preocupes. e depois passei de um percurso, no fundo, na parte da advocacia para um percurso, nós chamamos as áreas de gestão, não é? E fui progredindo nessa... Essa mudança da advocacia para a gestão foi bem encarada pelas pessoas que te rodeavam, ou não? Na altura? Não. Porque de facto tu falavas nesse tema de teres construído um percurso profissional atípico, né? Teres derivado depois para várias áreas. E não é muito comum nós vermos um advogado fazer esse tipo de movimentos, chamemos-lhe assim. Achas que aqui de alguma forma se entendeu que tu estarias a dar um passo atrás na tua carreira, por exemplo, ou que isso seria uma despromoção face àquilo que fazias? Sem dúvida, mas eu acho que não fui tão mal interpretado porque as pessoas da Moraes de Leitão são bastante inteligentes, em média, mais uma vez, e depois lhes explicado, perceberam. E depois, porque eu também já tinha provado o meu valor como advogado na própria Moraes de Leitão. Isto não foi uma coisa que aconteceu quando eu entrei. Isso. Eu fiz o meu estágio na chamada MGTJSS, Miguel Galvão Teles, João Soares da Silva, isto é, nos idos de 96. Depois saí, estive em vários sítios e voltei em 2010. E este salto só ocorreu em 2016 ou qualquer coisa assim. Portanto, eu também já tinha carreira como advogado lá. Sim. Há alguma decisão profissional mais focada, digamos, no teu percurso na sociedade e fora dela de que te arrependas? Não, eu não me arrependo de decisões porque não existe passado, não é só existe presente. não vale a pena, não é? Eu preocupo-me imenso no processo de tomada de decisão. Depois da decisão estar tomada, o teste está entregue, quer dizer, não vou ficar a pensar se devia ter dito aquilo ou devia ter pensado aquilo. Acho que a minha avó tem uma expressão, ou tinha uma expressão muito engraçada que dizia a todos os netos, fazia questão de nos dizer isto a todos, que é: o rio anda sempre para a frente, nunca anda para trás. E é um bocadinho isso. Portanto, não é? Fiz imensos disparates, mas não me arrependo de nenhum. Quer por isso, quer porque todos eles contribuíram, no fundo, para a formação da camada ontológica do que eu sou. Portanto, eu também não sei dizer, assim como sou tolerante com os outros, também não sei dizer o que é que eu poderia tirar que não me mudasse para uma coisa que eu gostasse menos. Portanto, não... Está feito. O que é que um advogado tem que desaprender para começar a pensar como gestor? Enfim, isso podíamos dar aqui várias horas. Não... No meu caso não foi dramático porque lá está, como eu gosto muito de matemática, finanças, etc., já pensava um bocado como gestor. Na verdade fui só fazer uma pós-graduação em gestão mais para ter o título e ter a legitimidade formal do que por precisar dela, porque, como te disse, se calhar precisava mais de psicanálise do que fazer um curso de gestão. Agora, de facto, são visões muito diferentes que estão a mudar com os tempos. Sim. Quando comecei a trabalhar, o que se pedia era que um advogado fosse bom tecnicamente. Portanto, as coisas têm evoluído brutalmente. E, portanto, hoje em dia o conjunto de características que é exigido a um advogado é muitíssimo diferente. Que características são essas? O que é que hoje se pede que um advogado tenha que não se pedia no passado? Características ligadas à preocupação com a procura de negócio, por exemplo. No tempo antes de 2000 não havia praticamente concorrência, portanto também o esforço para a obtenção de clientela não era nada
excessivo. Obviamente também um conjunto de soft skills, de características comportamentais, sobretudo nestas grandes organizações em que há muito mais trabalho em equipa do que tipicamente há 30 anos, quando a maior sociedade de advogados já tinha 15 advogados ou qualquer coisa que valha, não sei bem, posso ter. Portanto, o trabalho em equipa também não era tão valorizado, e a eficiência, claro, não é? Porque os clientes, e bem, e até deviam fazê-lo mais, às vezes até são os clientes que resistem, começaram a valorizar, passo o pleonasmo, o valor do trabalho e não as horas despendidas para o realizar. Como eu também não pergunto ao meu empreiteiro quantas horas é que vai demorar a construir a minha casa, não é? Ou seja, havia ali uma distorção que quase tornava bom ser mau, não é? Quanto mais tempo demorava a fazer o trabalho, mais recebia. E portanto a eficiência tornou-se uma característica essencial. E agora, pronto, não quero, acho que já está mais que estafado. Aliás, parênteses, eu não vou falar de características óbvias de líderes, já sabemos, tem que ser claro, inspiracional e não sei o quê, e essas coisas, e comunicar e tal, não interessa, isso lá vejam no Google. Mas com a inteligência artificial, sem dúvida, agora também o tipo de características, sobretudo a adaptabilidade, a flexibilidade, etc., também mudou bastante. Faço de uma profissão que realmente, quando eu comecei a exercer, era praticamente, nunca técnica, foi, sim, mas era praticamente só técnica. Não obviamente nunca foi só técnica, porque havia relação com o cliente. Mas era predominantemente técnica. Martim, qual foi a competência neste caminho que fizeste, da advocacia para a gestão, nesta transição que fizeste? Qual foi a competência que para ti, que tu sentias que não tinhas e que para ti foi mais difícil de desenvolver? Calar a boca. Não, porque o advogado pode falar muito, mas o gestor não tanto. Não, às vezes eu, sobretudo em termos profissionais, digo muito o que penso, porque, digamos, eu era um habermasiano que se tornou num haber-keynesiano. Vou traduzir isto. Eu acreditava muito que pelo diálogo construtivo, pela razão, se conseguia chegar a uma solução mais ou menos consensual, okay. E portanto com alguma racionalidade as coisas se resolviam. É verdade que já há muito tempo antes de eu achar isto, já o Daniel Kahneman, que é um psicólogo, curiosamente, e ganhou o Prémio Nobel de Economia, já tinha a demonstrar, não ele sozinho, como é evidente, mas a verdade é demonstrar que as pessoas são muito pouco racionais, não é? Estão cheias de vieses, no fundo, que muito pouco do que nós achamos que estamos a fazer enquanto de seres racionais é racional. Isso agora então tem sido largado para outras áreas do conhecimento, com os fenómenos do inconsciente, não o inconsciente freudiano, mas o inconsciente mesmo cerebral, material, físico. Sim. As pessoas tomam muitas decisões completamente inconscientes sem achar que estão a tomar a decisão por sua vontade. E portanto foi esse caminho que eu tenho que aprender a fazer, se eu quiser. Mas isto não tem a ver com a plateia, porque aliás o meu campo de estudo é o melhor que há, que é a nata da nata da sociedade portuguesa. Sim. Pessoas inteligentíssimas, mas não se convence as pessoas com argumentos só racionais. Tem que se convencer com argumentos emocionais também, pelo menos. E esse caminho é mais difícil de fazer, isso, sempre. Sim, e foi mais difícil para mim reconhecer, porque eu não tenho essa característica, embora,
como gosto muito de ler e gosto muito de economia comportamental, sei que ela existe e predomina no ser humano, pois em graus e intensidades diferentes, claro. Martim, dizes que liderar uma sociedade de advogados é 10% de gestão, 90% de psicologia. Afinal, os maiores problemas das organizações não são problemas de estratégia, são problemas de pessoas? São, porque as nossas máquinas são os cérebros das pessoas, não é? E, portanto, gerir uma sociedade de advogados, sem desprimor para quem gera, incluindo para mim, não é propriamente rocket science. É um modelo muito simples. Enfim, agora temos a multidisciplinaridade, mas antes disso havia uma fonte de receitas, custos dos advogados, depois os custos indiretos. Não há muita ciência na coisa. A dificuldade está realmente nas relações humanas, na dificuldade que é chegar aos tais consensos, mas nem sempre racionais, aos tais compromissos que é preciso alcançar para conseguir um objetivo. Eu, como tenho uma mente mais analítica, acho que se isto está bem, deve-se fazer assim, não é preciso discutir com ninguém e tal. Mas claramente não é o caso, e aí sim falhei muito e continuo a falhar e a aprender. Olha, como é que tomas decisões quando não existe informação suficiente? Falavas há pouquinho da questão da tomada de decisão e do quão crítica é a tomada de decisão. Como é que ela se faz quando não há dados que te permitam ser tão racional como... Nunca há. A informação nunca é suficiente. A informação é infinita e de facto a multifatorialidade está em qualquer decisão. Mesmo... Engraçado, lá está, se nós formos para a neurologia, nós próprios, quando estamos a olhar para o mundo, nós não vemos, eu não estou a ver a tua cara toda, eu estou a ver partes da tua cara e a reconstruir no meu cérebro o resto e a presumir que é digamos assim, que é assim. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Eu tento obter o máximo de informação possível, portanto sou obcecado por fontes para ter inputs de todos os lados, e é essencial inputs de coisas, sobretudo, que vão contra o meu instinto inicial, porque se é para ter confirmação, chamado confirmation bias, não tem interesse, não é? E depois esperar que saia dessa multiplicidade quase infinita de fatores que ainda têm que ser depois proporcionados o peso relativo, que saia a melhor decisão possível. Para mim, a melhor decisão possível é uma decisão que envolve uma escolha permanente entre resultados e princípios. Isto é, eu tenho que ter um farol, um ponto ótimo a que quer chegar, e esse é o resultado. Mas ele tem que ser atingido de uma forma justa. E, portanto, para o atingimento desse objetivo, eu tenho permanentemente que estar a medir centenas, dezenas, milhares de variáveis. Algumas são muito fáceis porque são, agora como se diz, linhas vermelhas, não é? Pronto. Não ultrapassamos limites éticos e morais. Essas são as fáceis de tomar. Mas quando tenho que, no fundo, atingir uma espécie de uma soma teórica da satisfação máxima de todos os stakeholders envolvidos, e mesmo aí tem que ser por categorias, porque eles não têm os mesmos interesses, é um processo permanente de pensamento. Deixa-me pegar nisso que disseste agora, dos vários stakeholders envolvidos. É mais difícil convencer um cliente ou 50 sócios que também são donos da empresa? Um cliente, sem dúvida. O que é que tiveste que mudar, Martim, quando passaste a liderar pessoas que antes eram teus colegas de trabalho? Quer dizer, eu não sinto que os lidero. Aliás, ontem estava a ver a tua lista de convidados e estava a pensar, esta gente é importante. Eu não me sinto nada líder de nada.
Tenho uma função, a função é clara, os objetivos também são claros, é ser a melhor sociedade de advogados do país, sem atropelar ninguém, mais uma vez. Portanto, não tenho assim grandes estados de espírito sobre isso, para dizer a verdade. Há solidão na liderança quando se lidera uma partnership? Há, mas uma parte é auto-infligida, para dizer a verdade. Eu devia procurar mais os outros justamente para aplicar na prática os princípios que advogo na teoria. Uma parte não, acho que, mais uma vez, decisões coletivas são um bocado desresponsabilizantes. Porque toda a gente vê o outro dar o assentimento, dá o assentimento também, depois o outro também dá, e ninguém, há uma espécie de culpa funcional, não é? Como nos processos da administração pública em que não se percebe bem quem é que foi o responsável. E nesse sentido eu acho que sim, a decisão, ouvir os outros, sim, ponderar, sim, as decisões são colegiais nos nossos estatutos, mas uma decisão solitária é muito mais responsabilizante e nesse sentido tem mais probabilidade de ser bem tomada. Qual foi, olhando para trás, desde que ocupas esta... Desculpa, desde que tenhas ouvido os outros antes, claro, não é? Senão é só disparatado. Olhando para este cargo que tens ocupado e para esta que é a tua missão agora, que tem sido a tua missão nos últimos anos, qual foi o maior falhanço que já cometeste como líder? Eu acho que é esse. Não há propriamente um falhanço de um ato concreto. Por vezes ter um sentido de urgência que me faz atalhar as coisas, atalhar o caminho, não procurar esses consensos que são mesmo importantes, esse diálogo que eu, se estivesse do outro lado, gostava que estivessem comigo. Portanto, não, é mais aí, eu acho que aí de facto tenho bastante a aprender. O sentido de urgência não ajuda, como é evidente, não é? Porque tentar obter consensos, os advogados são casas especiais, não é? Onde o capital está lá dentro a trabalhar, não é? E portanto, realmente cada decisão em tese deveria ser consensualizada e transformarmos aquilo numa cooperativa, também não pode ser, não é? Por outro lado, também, de facto, o capital está lá. E, portanto, tem uma palavra diferente de se eu estiver a gerir uma sociedade com o capital metida à negociação, em que sou eleito e depois avalio o meu trabalho e mandam-me embora, ou não me mandam embora e está tudo bem. É um equilíbrio muito difícil e eu ainda não atingi esse ponto de equilíbrio. E os equilíbrios, no fundo, são a chave da vida. Apesar de eu não ser uma pessoa... ontologicamente sou uma pessoa de extremos, mas o meu objetivo é atingir equilíbrios. Martim, dizes que se pudesse escolher entre colocar advogados a fazer um MBA ou em psicoterapia, escolhias colocá-los a fazer psicoterapia. Falta aos advogados mais conhecimento, mais autoconhecimento, aliás, do que conhecimento técnico? Sentes isso? Ali sem dúvida, não porque por déficit excessivo de autoconhecimento, mas porque sobeja conhecimento técnico. Acho que falta na advocacia em geral e se calhar nas outras profissões. Não estudei tantas outras profissões. Mas porquê que este autoconhecimento, na tua perspectiva, é tão importante na advocacia? Porque é sobretudo na liderança, só que as lideranças na advocacia são muito difusas, não é? Nós temos o Conselho de Administração, depois temos os coordenadores de departamento, depois temos os coordenadores de equipa, depois temos os diretores, portanto, em 400 pessoas, que há 100 são líderes, não é? Porque da minha experiência empírica e também de algum estudo, grande parte dos problemas da liderança
tem a ver com as projeções dos nossos problemas nos outros. Portanto, com as nossas frustrações. Com as nossas frustrações, contudo, quando estamos a criticar uma pessoa, normalmente estamos a criticar-nos a nós. A projeção é mesmo um fenómeno real e muito disseminado. E, portanto, uma pessoa conhecer-se, não digo que deixe de fazer isso, mas saber que está a fazer isso pode ser uma grande ajuda. Havia acho que é um livro do Daniel Lewis, não é do Daniel Lewis, é um livro que se chama Buddhism is True, não me lembro do nome do autor, em que ele dizia que estava a mandar um e-mail muito enraivecido a um colega. Depois começou a pensar, mas quantas vezes é que eu não fiz já o mesmo que ele fez? Quantas vezes é que eu já não fiz o que ele errou? Sim. Isto, no fundo, eu estou a descarregar as minhas frustrações para cima dele, não estou... E por isso os advogados têm muitas características de liderança natas, sobretudo a capacidade de impor autoridade, a capacidade... Porque senão, sobretudo... Bem, não vou dizer isto, não é politicamente incorreto novamente. Não vou. Sobretudo os de litigation que têm que ter muita confiança e, portanto, são muito habituados. Mas também, obviamente, numa negociação. Eu sou advogado corporate, não é numa negociação. Portanto, os advogados têm características inatas de líderes, precisam de limar ali umas arestas e essa penso que é a principal. Falta um bocadinho de capacidade para compreender, para ler o grupo, para a mim também, atenção, não estou excluído disso, para adaptar o comportamento à pessoa, para não analisar uma pessoa, a bondade ou a qualidade de uma pessoa em função das suas próprias características. Sim. Que é uma coisa que, como sabes, acontece, por exemplo, muito na igualdade de género. Há um bias inconsciente. Os homens normalmente escolhem homens, não é porque querem escolher homens, é porque para eles as características ideais são aquelas, e não outras. E não outras. Portanto, nesse sentido, a pessoa conhecer-se bem, eu acho que ajuda muito na liderança. Se pudesses mudar apenas uma característica de personalidade da maioria dos líderes, qual seria? Eu vou dizer, mas com um caveat. Seria sem dúvida a transparência no processo comunicacional. As pessoas são muito pouco transparentes a comunicar e às vezes, paradoxalmente, quanto mais boas pessoas são, menos transparentes são. E isso depois, lá está, resolve um problema de curto prazo, mas cria um problema enorme de longo prazo. Mas pronto, é difícil realmente ontologicamente desligar uma característica da pessoa, não é? Não se consegue cortar só isso. Talvez limar um bocadinho. Qual é hoje o teu maior desafio na liderança da Moraes Leitão? O maior desafio é o sucesso da Moraes Leitão. Nós fomos e somos líderes há muito tempo, e isso tende a acomodar as pessoas e a pensar que os processos decisórios, se tiveram sucesso no passado, vão ter sucesso no futuro. Torna mais difícil a velocidade da transformação, não é? Um petroleiro é muito seguro, mas demora mais tempo a travar. E portanto eu acho que eu diria que o meu maior desafio é às vezes tentar, ou se calhar estou errado, mas estando eu certo, é tentar que as pessoas percebam que há alguma transformação que tem que ser feita porque o contexto mudou também, não é? Sim. Martim, há pouquinho falávamos daquilo que mudou também para um advogado e daquilo que mudou nas competências e nas características que hoje se exigem a um advogado. O talento jovem, portanto os mais jovens que estão agora a chegar ao mercado de trabalho e à advocacia, esperam as coisas muito diferentes do que esperavam
as gerações anteriores. Como é que isso está a mudar a forma de gerir uma sociedade de advogados? É verdade que estas gerações são diferentes, mas eu costumo dizer isto, na Ana Karenina também há uma passagem em que os pais dizem: mas isto agora é tudo diferente, antes eram os filhos que dormiam no estábulo e nós dormíamos lá em cima, isto agora são os mimados, dormem lá em baixo. O Platão também dizia que a juventude estava corrompida. São características diferentes, vêm muito mais bem preparados do que nós vinhamos, por exemplo. De facto, objetivamente, há um turnover maior, isto é, as pessoas não querem um emprego para a vida, mas também se calhar não querem porque de antes não havia mercado para não quererem. Portanto, ou queriam, não é? Portanto, eu não acho que haja assim tantas mudanças. Há digamos, um movimento progressivo na história bastante positivo, que é das pessoas irem ganhando, conquistando tempo livre, mas isso é um movimento inexorável. Quer dizer, eu, no meu tempo, quando eu era pequeno, os funcionários públicos trabalhavam ao sábado. Pronto. Há um movimento de facto das pessoas quererem conquistar mais tempo para si, mas que é um movimento natural. Tem que ser, obviamente, como isso não pode ser uma transição geracional abrupta, tem que ser quase uma espécie de negociação entre pais e filhos, não é? para agradar as pessoas, mas eu não acho. Não vês isso não como, vejo como assim, uma ruptura? Não, nem vejo que haja assim tantas diferenças. No meu tempo é que era, não sei, essas coisas a mim não me dizem nada. Não? Olha, se hoje te dessem 2 horas para falares com um jovem advogado que quer chegar ao topo da carreira, ao topo da profissão, passavas mais tempo a falar-lhe sobre direito ou a ensiná-lo a conhecer-se a si próprio? Ensiná-lo a conhecer-se a si próprio, claro. Eu, aliás, não precisava de passar tempo a falar de direito, porque se estiver lá e se não saber direito, então o problema é outro. Não preciso de falar com ele 2 horas, ou preciso para outra coisa. Mas não, de facto, as pessoas em média já vêm muito bem preparadas tecnicamente, portanto, são todos os outros skills que importa. E já agora, um muito importante que eu há pouco não referi, que é o que eu chamo a falta de melhor, mas tenho que arranjar melhor, o Service Quality Level. Ou seja, Moraes Leitão é uma sociedade, o que também tem muitas vantagens, tão boa tecnicamente, que se habituou a viver um pouco disso. E hoje em dia o client care é uma coisa muito diferente. O cliente não, se calhar a qualidade do trabalho, isto é horrível de se dizer, mais uma vez, em média, quando são grandes trabalhos ou um arguido está preso, espera o que for preciso e paga o que for preciso. Em média, a generalidade dos clientes valorizam muito mais o tempo de resposta, o dar-lhe uma expectativa, dar-lhe um prazo, cumprir o prazo, etc., do que propriamente o conteúdo da resposta. E eu posso-te dizer, eu próprio como cliente valorizo isso. Eu durante algum tempo também geri as traduções do Moraes Leitão e havia várias empresas boas, e o meu critério de escolha foi apenas a que fazia o acknowledgement do e-mail assim que recebia, portanto, tirava-me um macaco de cima, digamos assim, tirava-me o peso dos ombros, fazia o orçamento em 2 horas, dizia a data e cumpria a data. Era isto que eu queria. Obviamente pressupondo que o nível técnico era bom, mas se fosse 10% abaixo do outro, estava ok na mesma. Olha, Martim, deixa-me focar o tema da inteligência artificial. Acreditas que ela de facto vai transformar profundamente a advocacia ou redefinir completamente o que significa ser advogado no futuro? Acho que ninguém faz a mínima ideia, para dizer a verdade. O Nassim Taleb tem um livro que é o Cisne Negro, não é? Normalmente, quer dizer, achamos estar aqui todos a teorizar imenso e depois vai aparecer um cisne negro que vai desde dizer tudo o que andámos a fazer. Até lá, obviamente, com o que temos agora, temos que ir evoluindo
para sermos os melhores no estado atual de conhecimento das coisas, digamos assim, e isso já implicou bastantes alterações, designadamente, e já tínhamos antecipado isso. Nós hoje temos um sócio que é um sócio que trabalha na área da inovação, não é advogado, é o primeiro sócio não advogado, portanto há uma série de adaptações que as pessoas têm que fazer, não é uma opção, ou seja, aderir à inteligência artificial e à tecnologia não é provavelmente uma opção, mas e ser o melhor nisso é igual a ser o melhor a fazer minutas no passado ou a ser, mas consideras, por exemplo, que vai retirar parte desse trabalho que se calhar recaía muito sobre os mais jovens quando chegavam à profissão, por exemplo? Vai, mas a internet também, felizmente para mim, me retirou o trabalho de ir para a biblioteca de não sei o quê, estar a ver boletins do Ministério da Justiça durante 8 horas. Sim, ainda bem que vai tirar trabalho chato e repetitivo que ninguém devia fazer, deviam ser as máquinas a fazer, e eles têm capacidade e inteligência e preparação para fazer o trabalho de nível acima, portanto eu até acho que é uma coisa positiva. Olha, ficava aqui a conversar contigo mais um par de horas, mas estamos a chegar ao final do nosso tempo. Deixa-me só colocar duas últimas perguntas que queria colocar ainda. Se pudesses conversar durante um tempo com o Martim de 25 anos, aquele que ainda estava naquela fase de fazer os grandes disparates e de ser o bem comportado ali, alguns na transição, o que é que lhe dirias? Que verdade é que lhe dirias, se calhar um bocadinho mais cedo do que aquela que aprendeste? Quer dizer, veio o físico em mim. Se eu conseguisse conversar com o Martim de 25 anos, tinha que rever toda a minha teoria sobre o espaço-tempo. E a minha última preocupação era dar-lhe conselhos sobre o que não fazer. Mas até porque, como digo, eu não sei, eu fiz muito disparate, mas eu não sei quanto desse disparate não foi útil na construção daquilo que eu sou hoje. Sim. Portanto, não teria grande coisa a dizer. Dizias-lhe, se calhar, olha, faz estes disparates todos. Sim, exerce a tua liberdade de escolha com responsabilidade. Martim, o que é que te inspira? O que é que me inspira? Pois, eu já tinha antecipado que essa era a pergunta para mim mais difícil. Há muitas coisas que me inspiram, como é evidente, não é? Mas se me perguntarem se tenho assim, eu não sou iconoclasta, não tenho nenhum ídolo, não vou dizer, não sei quem. Há bocadinhos de várias coisas que me foram sendo transmitidas que me inspiram imenso. Não tenho uma fonte única de inspiração, assim como não tenho uma fonte única para o processo decisório. Não consigo isolar mesmo isso, e acho que era muito injusto isolá-lo, porque não porque não haja muitas coisas que me inspiram, mas exatamente por isso não há nenhuma em particular. Martim, foi um gosto ter-te na cadeira do líder. Gostei muito que tivesse aceito o meu convite e ter aqui. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e João Martins. Tivemos connosco na cadeira do líder Martim Krupensky, Managing Partner da Sociedade de Advogados Morais Leitão. Antes de me despedir de si, nesta pausa para férias, permita-me deixar-lhe 3 sugestões. Uma de leitura, outra do universo dos podcasts e uma de pesquisa para baralhar o algoritmo. Para ler, sugiro-lhe o livro de Miguel Pina e Cunha e Herménio Rego, 2 professores especialistas em gestão e liderança, A Falácia do Grande Líder, que também me vai acompanhar a mim nestas férias. Neste livro, os autores analisam por que procuramos líderes providenciais, aqueles que emergem e que se destacam em momentos de grande crise. Que mecanismos alimentam o liderismo e qual o papel dos líderes, dos seguidores e das instituições no funcionamento das organizações, das sociedades e das democracias. Para ouvir, a minha escolha vai para o podcast The Diary of a CEO, do britânico Stephen Bartlett, um dos podcasts mais populares do mundo, criado em 2017 como um podcast de empreendedorismo, mas que hoje cobre temas muito mais amplos da psicologia à saúde, desempenho, relacionamentos, longevidade, liderança, obviamente, e desenvolvimento pessoal. Para baralhar o algoritmo, sugiro-lhe um perfil de Instagram
The Succession, onde encontra histórias muito gráficas sobre o crescimento pessoal e profissional, resiliência, motivação e sucesso, com uma dose de gargalhadas à mistura e boa disposição. Da minha parte é tudo. Este podcast regressa no início de setembro, com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, tenha uma ótima pausa para férias, se for esse o caso. Fique bem e já sabe, o céu é o limite. Imagine um SUV que abre novas perspectivas, diferente de tudo o que já viu, com tecnologia que transforma a experiência de condução em algo completamente novo. Um automóvel que evolui consigo, mais inteligente, mais seguro, melhor a cada atualização, com uma autonomia que lhe dá a liberdade de avançar sempre que quiser, sem compromissos, para chegar à reunião de trabalho ou partir à descoberta do mundo, com a ambição de quem lidera. Este é o novo Volvo EX60, um automóvel elétrico que é simplesmente um automóvel, mas também uma nova experiência de mobilidade. Volvo for Life.